oxigenoterapia em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então eu vou dividir ali alguns passos para que nós consigamos entender como acontece esse processo de oxigenoterapia e os cuidados que devemos ter no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. Bom, primeiro ponto que nós precisamos entender é que esse paciente tem um controle fisiológico da ventilação, tá? Um pouco diferente dos pacientes com a fisiologia normal. Primeiro ponto que a gente precisa entender é um pouquinho de anatomia, um pouquinho de fisiologia. Primeiro ponto é que vocês precisam entender é que nós temos um centro ventilatório no bulbo, tá? Que controla o processo de ventilação nosso, tá? O processo de ventilação ele é um processo controlado de forma involuntária pelo bulbo. Então, nós podemos até conscientemente controlar o processo ventilatório, mas inconscientemente o bulbo realiza esse processo através da percepção das alterações de CO2 e H+, na circulação, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que eu tenho um centro respiratório lá no bulbo e que esse centro, ele avalia, ele verifica, tá? A concentração de CO2 e H+, da corrente sanguínea e, com isso, ele consegue aumentar a frequência ventilatória ou diminuir a frequência ventilatória com a finalidade de equilibrar esse CO2 e esse H+, na corrente sanguínea. Bom, o outro ponto é que eu tenho um segundo centro respiratório que está lá situado nas carótidas, tá? E aí esse centro ele controla a nossa ventilação quando o centro ventilatório principal ele não consegue fazer isso por meio da concentração de CO2. Esse centro ele utiliza as variações de O2, tá? Então ele verifica a concentração de oxigênio na corrente sanguínea. Primeiro ponto já foi. Segundo ponto, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele é um paciente que normalmente ele apresenta uma retenção de CO2 maior do que nós, pacientes que não tenhamos essa doença. Então, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem uma retenção maior de CO2, pois, lembrando da fisiopatologia dessa doença, na DPOC, a gente tem um paciente enfisematoso e a gente tem um paciente com bronquite crônica, tá? Ambos essas situações dificultam, tá, a eliminação do CO2. Em uma, os alvéolos estão lesionados e tem uma menor área de troca gasosa, fazendo com que o CO2 fique mais retido na corrente sanguínea e o O2 tenha dificuldade de entrar na corrente sanguínea. E isso é o paciente enfisematoso, e na bronquite há um estreitamento das vias brônquicas, o que leva a uma situação de reter mais CO2 nessas vias e também uma dificuldade de entrar O2 na corrente sanguínea. Tá? Temos também alguns pacientes com asma que anteriormente era tratada também como uma doença obstrutiva crônica, porém separou a entidade, pois as causas base dessas entidades eram normalmente diferentes, tá? Bom, então deu para entender que o paciente com DPOC ele é um paciente retentor de CO2 e, consequentemente, esse paciente, nesse paciente, o centro ventilatório dele vai ter uma maior dificuldade de identificar as alterações de CO2, pois ele vai estar saturado de CO2 e adaptado, vamos dizer assim, a esse aumento do CO2. Ele vai começar a entender isso como uma condição fisiológica, tá? Então, o centro que controla agora o processo ventilatório, normalmente no paciente com DPOC, é o centro secundário, é o centro lá que está nas carótidas, o bulbo carotídeo, tá? Então, ele está lá e ele consegue fazer esse controle ventilatório a partir dos processos de dessaturação. Ou seja, os pacientes com DPOC são pacientes que têm normalmente uma saturação em torno de 88% a 92%. Por quê? Uma vez que começa a haver o processo de dessaturação, o bulbo, a região carotídea, começa a identificar essa dessaturação, ele começa a fazer estímulos para que os pulmões ventilem e aumente a entrada de O2 nesse paciente. Então, o paciente com DPOC, ele vai ser um paciente que vai ter controle
pelo centro secundário da ventilação. E aí é justamente no momento em que essa saturação começa a ficar próximo de 92 que começa a haver gatilhos, disparos para que o paciente ventile, hiperventile ou melhore o processo ventilatório para que aconteça uma melhor oxigenação. Beleza? Espero que tenha dado para compreender essa parte. A terceira parte que vocês precisam entender é que na oxigenoterapia desse paciente, ofertar oxigênio demais não vai favorecer uma melhora, pois, lembrem, o centro ventilatório na região carotídea, ele só vai iniciar o processo de estímulo da musculatura pulmonar e dos pulmões se essa saturação estiver decaindo. E então ele começa a controlar esse centro, essa ventilação, a forma como essa ventilação vai acontecer e, consequentemente, a gente vai ter um melhor controle da ventilação. Porém, no momento em que vocês ofertam a esse paciente que está dentro desse merecem oxigenoterapia para ele, vocês vão ofertar uma concentração de oxigênio maior na corrente sanguínea e a partir de agora, se vocês pensarem um pouquinho, vocês não vão ter nenhum centro ventilatório controlando esse processo de ventilação. Por quê? O bulbo não está entrando para controle ventilatório porque ele já está saturado de CO2, tá? Ele está entendendo que aquela condição ali para ele está tranquila, está ótima. E a região carotídea também entendeu por quê. Está tendo uma concentração de O2 alta na corrente sanguínea. E aí o paciente vai estar agora numa situação que ele não tem nenhum centro ventilatório, mesmo que o secundário, agindo sobre a resposta ventilatória. E isso pode causar alguns danos ao paciente. Por isso que eu fiz questão até de trazer aqui algumas considerações relacionadas ao tratamento do paciente com DPOC. Espero que tenha sido compreensível que a oxigenoterapia ela não é a terapia inicial nesse paciente. Só ofertar oxigenoterapia se esse paciente tiver uma saturação menor que 88%. Uma saturação entre 88% e 92% é interessante monitorar esse paciente e observar os níveis de saturação. Somente. Não ofertar oxigenoterapia logo a esse paciente. Então, alguns cuidados que podem ser feitos é a prescrição de broncodilatadores, tá? Quando indicado para melhorar a abertura das vias brônquicas, tá? Podemos utilizar também beta-agonistas, como por exemplo o formoterol e outros medicamentos que vão fazer broncodilatação, e anticolinérgicos, tá? Que o principal deles é o ipratrópio, tá? Que é o famoso atrovente. A gente pode estar utilizando porque ele vai diminuir a secreção brônquica e facilitar a troca gasosa. Outra condição que pode ser usada é lançar mão, tá, de corticosteroides como prednisolona, metilprednisolona, dentre outros. A exacerbação muito grande da crise vale a pena, em algumas sociedades indicaram até a antibiótico terapia e também a terapia antirretroviral. A oxigenoterapia, a gente deve manter uma saturação entre 88% e 92%, como eu disse a vocês anteriormente. Se o paciente com hiperóxia tem maior mortalidade, então sempre manter a saturação entre 88% e 92%. Ou seja, se o paciente estiver dentro dessa condição clínica entre 88% e 92%, não devemos iniciar a oxigenoterapia. Iniciar somente a oxigenoterapia nos pacientes que tiverem uma saturação menor que essa, tá? Ou apresentar uma PaO2 na gasometria menor que 80 milímetros de mercúrio, tá? Vale a pena também iniciar em alguns pacientes que apresentarem uma acidose, tá, ventilatória, iniciar a VNI, a ventilação mecânica não invasiva por meio de máscara total face ou máscara boca, nariz ou nariz, tá? Para quê? Para que esse paciente ele consiga manter uma troca. Essa VNI ela vai ajudar esse paciente a ter uma expansão pulmonar melhor e com isso haver uma troca melhor entre CO2 e O2, tá? Então, esses são alguns pontos que a gente precisa observar no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Iniciar primeiramente o tratamento dele com broncodilatadores, principalmente beta-agonistas, como o fenoterol, o formoterol, e também os anticolinérgicos, tá? Como o atrovente, tá? O ipratrópio, tá?
Corticoidoterapia e antibioterapia vai ser uma avaliação secundária e oxigenoterapia inicial só se o paciente apresentar uma saturação menor que 88%. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Dúvidas, deixe embaixo aí, tá, nos comentários e a gente vai conversando. Um abraço a todos e até mais.